mundo ou com este século. E baseado no tema, eu fui estudando, pedindo a Deus uma mensagem, e Deus falou comigo: prega naquela noite em que nós não podemos nos conformar com esse mundo, porque Jesus já está voltando, e Ele só vai levar quem tiver compromissado com os céus e descasado com o sistema deste mundo. Então eu quero pregar sobre a volta de Cristo. Mensagem essa que não dá ibope, mensagem essa que não dá curtida no YouTube, mensagem essa que já está sendo escassa dos nossos púlpitos. Mas é importante pregarmos sobre o arrebatamento. É importante nós pregarmos sobre o juízo de Deus que virá. Quando nós pregamos arrebatamento, nós estamos alertando o ouvinte de que ele precisa mudar de vida e precisa ser salvo, porque o juízo de Deus é eminente e ele virá. Então nós precisamos nos salvar da ira futura que será derramada sobre essa terra. Então o arrebatamento é uma doutrina bíblica, eu já vou explicar isso. Então é de suma importância nós tratarmos desse assunto, não apenas em festividades ou de vez em quando, mas diariamente. Bom seria que nós, os pregadores, atentassem para a mensagem da cruz e para a mensagem do arrebatamento. Essas duas mensagens que estão esquecidas ou sendo esquecidas, e precisamos resgatar e restaurar isso novamente. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 20. Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João. Nós vamos ler o capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diz a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que diz: era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu quero frisar o versículo 6 e 7, mais uma vez. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Antes de você assentar, coloca a Bíblia no teu assento e pega na mão do teu irmão. E não é imitando o pastor Marco Feliciano, porque Deus não me chamou para ser um eco, Deus me chamou para ser uma voz. Mas como um ato profético, pega na mão do teu irmão e diga para ele assim, mas diga com fé, senão ele não vai acreditar em você. Diga para ele assim: este lenço dobrado é a esperança da igreja. Repita de novo: esse lenço dobrado é a esperança da igreja. Podei vos assentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos, o texto que ora acabamos de ler, talvez você esteja perguntando consigo mesmo, dizendo: pastor Alessandro, o senhor falou que pregaria acerca da volta de Cristo, acerca do arrebatamento,
E o que tem a ver esse texto que ora acabamos de ler com a volta de Cristo? Haja visto que esse texto, literalmente, ele não está falando da volta de Cristo, mas sim da ressurreição de Cristo, quando ele foi ressuscitado no terceiro dia. Mas então, pastor Alessandro, onde é que o senhor se estriba? Onde é que o senhor se baseia nesse texto para pregar acerca da volta de Cristo? É interessante nós notarmos aqui que a Bíblia Sagrada, ela pode ser interpretada de duas formas. A primeira forma, que o texto pode ser interpretado de uma forma literal, literalmente, do jeito que está escrito aqui, acerca da ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia também ela pode ser interpretada de uma forma profética ou de uma forma espiritual, porque há muitas tipologias na Bíblia Sagrada, há muitas profecias, e isso geralmente não se trata de um contexto literal, mas um contexto profético. Então eu quero pregar nessa noite, não baseado no contexto literal, a ressurreição de Cristo, mas num contexto profético, a volta do Senhor. Mas baseado em quê? Baseado neste lenço, a qual, após a ressurreição de Cristo, ele fez questão de dobrar e deixar num lugar separado. Mas para que eu lhe dê essa explicação, terei que entrar um pouco dentro da cultura e do costume judaico, para nós entendermos. Então preste muita atenção no que eu irei pregar, para que você entenda a revelação de Deus nessa noite. Eu quero pregar sobre a volta de Cristo, baseado no que eu acabei de falar, nesse lenço dobrado. Pois bem, é bem verdade, os biblicistas que aqui estão, os amantes da Bíblia Sagrada, os estudiosos, sabem muito bem que a Bíblia ela é composta por 66 livros, sendo 39 livros o Antigo Testamento, e os posteriores 27 livros compõem o Novo Testamento, fechando assim o cânon das Escrituras Sagradas, Bíblia, 66 livros. É bem verdade que ela tem cerca de 1189 capítulos, e ela tem aproximadamente 32.713 versículos, e contém mais de 8.000 promessas. Dentro desse compêndio de escritura, a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma que Jesus vai voltar cerca de 1845 vezes, de Gênesis a Apocalipse, 1845 vezes, a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Dessas 1845 vezes, 1527 vezes estão escritas no Antigo Testamento, de forma profética ou de forma tipológica ou por tipologia. 1527 vezes só no Antigo Testamento, de forma tipológica, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E no Novo Testamento, 318 vezes, de forma literal, a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. Pois bem, no Antigo Testamento, de uma forma tipológica, dessas 1527 vezes, eu poderia citar aqui alguns textos de forma tipológica que apontam para o arrebatamento da igreja. Eu poderia citar aqui o texto de Gênesis, Enoque, o homem do Senhor, foi o primeiro pregoeiro da justiça, Noé foi o segundo. A Bíblia diz que Enoque, ele andou 320 anos com Deus, e Deus o tomou para si. A Bíblia diz o escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. A Bíblia chega a dizer que Enoque, no versículo 5, Enoque, ele foi transladado, ele foi levado em vida para não experimentar a morte. Enoque é um tipo da igreja do Senhor que será arrebatada. Enoque foi o primeiro pregoeiro da justiça, e quando ele começou a pregoar a justiça de Deus, o mundo daquela época não o aceitou, assim como não acreditaram em Noé. E a história vai dizer que o povo queria assassinar Enoque, mas para que Enoque não morresse pela mão da impiedade, Deus o tomou para si. Isso é um tipo da igreja. Tem gente dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Isso é mentira, porque Deus não é covarde. Nós não estamos aqui caminhando, servindo a Deus, ficando livre do pecado, resistindo o pecado, melhor dizer,
pagando um preço para nós nos santificarmos, para que nós venhamos ficar na grande tribulação. Não, o texto de Enoque é um tipo da igreja que não passará pela grande tribulação, pois antes que a grande tribulação aconteça, antes que o juízo, a ira de Deus se derrame nessa terra, Deus nos tomará para si. Assim como Enoque andou 320 anos com o Senhor, e o Senhor o tomou para si, para que ele não morresse pela mão da impiedade, assim também nós, não interessa quanto tempo tem que tu está caminhando, não importa quanto tempo tem que o cristianismo foi fundado, o interessante é que um dia o Senhor nos tomará para si e nos levará para o céu. Morreremos nesse corpo de carne, mas receberemos um corpo incorruptível para nunca mais morrer. Aleluia. Poderíamos citar também aqui em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus vai anunciar o dilúvio. Então Deus diz: Noé, prepara uma grande arca. E Noé preparou uma grande arca, e Noé começou a pregoar o juízo do Senhor. Só que Noé começou a profetizar dilúvio numa época em que nem orvalho do céu caía direito. E Noé começou a pregoar. As pessoas olhavam para Noé e diziam: esse velho está louco, nem orvalho do céu cai direito, esse homem vem dizer de dilúvio, água e água com abundância. Parece que Noé está louco. Mas a Bíblia diz que a arca, o tamanho da arca comportava toda a população da época de Noé. Deus queria salvar todo mundo, não queria deixar ninguém para fora. Mas o povo desacreditou de Noé, dizia: Noé, tu está louco. Mas a família de Noé acreditou. Glória a Deus. A Bíblia diz que acabando a arca, Deus olha para Noé e diz: entra dentro da arca, tu e a tua família. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus selou a porta. Não havia maçaneta naquela porta, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. A Bíblia diz que quando a porta da arca fechou, mas a Bíblia diz que antes do 7º dia, eu imagino a conjecturação de pregador, eu imagino que começou a gotejar no céu, começou a pingar. Eu imagino a população da época talvez gritava: glória a Deus, vem chuva para nós, a agricultura nossa vai ser próspera. Mas essas gotas começou a aumentar e não parou. Eu imagino que começou a chover, as águas dando nos tornozelos e eles dizendo: glória a Deus, a terra já encharcou, mas ainda está bom, manda mais, Jeová. Eu imagino que as águas começou a dar no joelho, e o povo preocupando, dizendo: já está bom, Deus, para com a chuva. Eu imagino as águas dando nos lombos, que é na região do quadril, e eles dizendo: Deus, já está bom, para com isso. A Bíblia diz que no 7º dia Deus diz: Noé, entra para dentro agora, porque é agora que vai vir meu juízo. A Bíblia diz que Noé entrou, Deus selou a porta da arca. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram e água desceu com abundância. Eu imagino que quando aquela tromba d'água desceu, eu imagino o povo batendo na arca dizendo: Noé, abre, porque nós agora acreditamos no Senhor. Eu imagino Noé tentando abrir. Cadê a maçaneta? Que não é ser humano. Os conterrâneos, contemporâneos, crianças estavam molhando por cima d'água. Eu imagino Noé tentando, mas não tem fechadura, não dá para abrir. E o desespero total dizendo: abre, Noé. Nós agora acreditamos, mas já era tarde, porque Deus disse: portanto meu espírito não contenderá mais com o homem, e os dias do homem será de 120 anos. Deus não está estipulando a idade do homem na terra, porque diz que depois que a arca pousou no monte Ararat, que as águas minguaram, ainda viveu Noé mais 350 anos aproximadamente. Deus não estava estipulando a idade do homem. Deus está dizendo: tem 120 anos, é o prazo que eu dou para essa geração de Noé. Foi o tempo que Noé apregoou na terra, 120 anos Noé pregando: entra na arca, tem lugar para todo mundo, vai haver o juízo. Mas eles não quiseram ouvir. Mas um dia, quando Noé entrou na arca, o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz que quando Noé entrou na arca, ele condenou o mundo da sua época. Isso é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Que é isso?
acontecendo. Noé pregou 120 anos dizendo que vinha dilúvio, e nós somos os Noés dessa época, homens justificados por Deus, pregoeiro da justiça. E desde a igreja que foi fundada, no nosso calendário 2019 anos, e no calendário judaico aproximadamente 6.000 e poucos anos, dizem que os discípulos já avisavam acerca do arrebatamento. Paulo, Pedro, João, eles esperavam que Cristo voltasse na sua época, mas se passou 2000 anos e nada de Jesus voltar. Quem sabe o mundo aí fora está dizendo: esses Noés, esses crentes são loucos, estão dizendo que vem um tal de arrebatamento, isso não vai acontecer. Assim como no dia de Noé, um dia começou a gotejar, um dia começou a chover, assim diz Jesus, e será como nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Sabe quem somos nós? Os Noés dessa época. Estamos anunciando que existe uma grande arca construída, chamada toda a população da terra, mas muitos não querem saber de entrar nessa grande arca. O dia que Noé entrou, o juízo de Deus desceu sobre aquela terra. O dia que a igreja for arrebatada, a ira de Deus será derramada, as 7 taças da ira de Deus será derramada, os 4 cavalos do Apocalipse serão soltos, demônios serão soltos, porque o anjo vai abrir o abismo em Apocalipse 9, e vai se levantar gafanhotos tão assustadores, e a ordem é: não danifique a erva, mas atormenta os homens da terra. Esses gafanhotos não são insetos, porque num poço de fumaça e de fogo, e gafanhoto não se reproduz aonde há fogo. Se o inseto gafanhoto sentir o cheiro de fumaça, ele bate em retirada, mas esses gafanhotos estão saindo de dentro de um abismo de fogo e de fumaça. E a ordem é: não mexa com a erva, mas sim atormente os homens. Esses gafanhotos em Apocalipse são demônios tão poderosos que estão em cadeias, em prisões, e que naquele grande dia eles vão ser soltos para atormentar que não quiseram nada com o Senhor. Ou seja, o texto de Noé é um tipo da igreja que será arrebatada. Depois que a igreja entrar na grande arca, a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Quem não se lembra de Ló nos dias de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e disse: ocultaria eu alguma coisa o meu amigo Abraão? De maneira nenhuma. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. A preocupação de Abraão não era com 50 justos em Sodoma. A preocupação de Abraão era seu sobrinho Ló, que estava lá dentro. E Deus olhou e Abraão disse: talvez Abraão fez uma pergunta mais séria que os ouvidos da eternidade já ouviu. Que pergunta é essa? Destruirá o Senhor o justo no meio do ímpio? Deus olhou para Abraão e disse: mas de maneira nenhuma. Abraão disse: se eu achar 50 justos, o senhor poupa a cidade? Deus falou: negócio fechado, Abraão, procura para mim. Não achou. Volta Abraão: Senhor, me desculpa, Senhor, não é insistindo, mas me desculpa, se eu achar 40, o Senhor fecha negócio ainda? Deus disse: está feito o trato. Abraão não achou 40. Abraão chegou e disse: Senhor, não é desafiando o Senhor não, mas e se eu achar 30? Deus diz: ainda está fechado o negócio. Abraão volta triste, não achando 30, diz: Senhor, eu não estou querendo te afrontar, me entenda, mas e se eu achar 20? Deus diz: ainda está de pé minha palavra. Ele não acha. E se eu achar 10? Não está. Por fim, a Bíblia diz que havia um só, o justo Ló. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, ele poupou o justo Ló, porque a sua alma, ele vivia na cidade de Sodoma, mas a alma de Ló entristecia dia e noite, porque ele não aceitava a situação do sodomita. Observa que Ló, ele foi considerado justo na Bíblia Sagrada, é por isso que ele foi salvo.
O anjo chegou para Ló e disse: Ló, pega a tua parentela, sai daqui, Ló. Ló procura os parentes estão tão acostumados com Sodoma, irmão. Nos dias de hoje, shopping center, dinheiro, conta no banco. Está dizendo: não, vamos ficar por aqui mesmo. É conversa fiada de juiz de Deus. A Bíblia diz que o anjo falou: Ló, você tem que sair daqui depressa, porque se tu não sair daqui, Deus não pode destruir essa cidade. Observa que enquanto houver um justo nessa terra, a ira de Deus não pode ser manifestada. Que é o equilíbrio desse negócio. Agora, o dia que a igreja sair daqui, escuta isso, a Bíblia diz que o anjo diz: Ló, sai daqui, pega a tua família, não para nas campinas, não olha para trás, suba para o monte e escapa-te com a tua própria vida. A Bíblia diz que depois que Ló saiu de Sodoma, fogo desceu do céu e aquelas duas cidades foi destruída completamente. Isso é uma tipologia no Antigo Testamento da igreja. Quem somos nós? Os justos Lós, homens e mulheres de Deus, justificada pelo sangue de Jesus Cristo, que ainda habitamos numa Sodoma e Gomorra, numa terra de violência, uma terra de prostituição, uma promiscuidade. Mas o dia em que esses Lós foram arrancados dessa Sodoma, a ira de Deus desce e destrói e arruina com tudo que estiver aqui. É tipologia. Quem não se lembra de Elias, quando ele ia conversando com Eliseu, a Bíblia diz que apareceu carros e cavalos de fogo, fez uma separação entre Elias e Eliseu. E quando Eliseu piscou, Elias foi levado em vida no rodamuinho. Isso é uma tipologia da igreja, porque se hoje for o arrebatamento, nenhum de que passa pela morte, nós somos transformados num corpo de glória. Mas os que morreram em Cristo ressuscitam, assim como Elias subiu sem experimentar a morte do céu. Se hoje for o arrebatamento da igreja, eu e você, salvo em Cristo, não experimentaremos a morte, mas como Elias, as nuvens a encontrar com o Senhor. Eu poderia citar tantos outros textos aqui do Antigo Testamento de forma tipológica, como eu apresentei aqui, acerca do arrebatamento, mas eu quero me conter no Novo Testamento 318 vezes de forma literal. Observa que o arrebatamento da igreja, ele é uma doutrina bíblica, e nós não podemos confundir doutrina bíblica com usos e costumes. Usos e costumes são coisas, regras que nós impomos. Nós, para querer um padrão mais santo, nós, para querermos que os membros ou os irmãos tenham uma vida mais santa, nós estipulamos um padrão de vida santa para que o cristão viva. É por isso que tem alguns ministérios que tem uma doutrina. Nós falamos doutrina, mas usos e costumes mais rigorosos, como a Deus e Amor. Outros também rigorosos, como a Assembleia, e assim sucessivamente. Mas tem outras que já não têm tais costumes. Então, usos e costumes é diferente de doutrina. O que é doutrina, pastor? A etimologia da palavra doutrina, o significado doutrina, é uma reunião de pensamentos ou de fundamentos que, por serem essenciais, devem ser ensinados. Isso que é doutrina. Mas nós sabemos muito bem, os estudiosos que aqui estão sabem, que para nós criarmos uma doutrina bíblica, é necessário 3 ou mais referências do mesmo assunto, em textos diferentes, dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, para me lhe provar que o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica, eu tenho que te dar 3 ou mais referências de arrebatamento, em livros diferentes, em textos diferentes dentro da Bíblia. Então eu vou te dar aproximadamente 7 referências de forma literal no Novo Testamento e te provar que o arrebatamento é uma doutrina bíblica. É uma reunião de pensamentos e de fundamentos, e que, por ser essencial, isso deve ser ensinado. Então vamos lá, vou te dar 7 referências de forma literal no Novo Testamento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, no versículo 30, diz que haverá um sinal no céu do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e tremerão. Ei, olha que você vê que lindo. Todas as nações se lamentarão e verão o
Filho de Deus, o Filho do homem, aparecer nas nuvens com poder e grande glória. A Bíblia diz em João capítulo 14, no versículo 6 a seguir, se não me falha a memória: credes, João 14, versículo 1, melhor dizer, credes em Deus e credes também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Já tem duas referências de forma literal. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, Jesus está sendo assunto ao céu, e quando ele está sendo escoltado por 2 anjos, a Bíblia diz que 500 pessoas aproximadamente estão assistindo à ascensão de Cristo. O texto vai dizer que apareceu 2 seres resplandecentes, 2 varões de branco, anjos, e diz: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir, um dia da mesma forma o verá descer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, no versículo 11, Paulo dizendo: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está bem próxima de nós, do que quando antes aceitamos a fé. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 52 a seguir: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num corpo de glória, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Paulo está dizendo que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. Como alguns irmãos aqui já conhecem, sabem que o pastor Alessandro, pela misericórdia de Deus, com toda humildade, é professor de grego do Novo Testamento. No original grego não tem a palavra abrir e fechar de olhos, existe a palavra piscar de olhos, que equivale à mesma coisa. Segundo a lei teofânica da corporativa divina, ou seja, a lei científica da religião, alguém calculou a velocidade de um anjo e chegou à afirmativa de que a velocidade de um anjo equivale a 10,0 milésimo de 1 segundo. Meu Deus! Mas Paulo diz que o arrebatamento é num piscar de olho. Um piscar de olho, segundo a ciência humana, alguém calculou um piscar de olho, chegou à afirmativa de que um piscar de olho equivale a 7,3 milésimo de 1 segundo. É mais rápido que a velocidade de um anjo. Agora escuta, 7,3 milésimo de 1 segundo. Se por 1 segundo você fechar os olhos e abrir, em 1 segundo verás que no fechar escureceu e no abrir voltou às claras. Mas o piscar de olho é tão rápido que a gente nem percebe que escureceu. Assim será o arrebatamento da igreja. Não vai dar tempo para ninguém, a hora é agora. Nós temos que nos consertar agora, nós temos que santificar agora, porque se ele aparecer não vai dar tempo. Aquele que está salvo não dará tempo de perder, e aquele que está perdido também não terá tempo de se salvar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados até as nuvens a encontrar com o Senhor, e estaremos com ele para todo sempre. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, ele diz: porquanto só mais um poucochinho de tempo, um poucochinho é menor do que um pouquinho, só mais um poucochinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, já te dei umas 7 referências em textos diferentes, em livros diferentes na Bíblia, acerca da volta de Cristo. Então eu posso afirmar que isso é bíblica, isso é essencial, e isso precisa ser ensinado na igreja. A igreja precisa saber que Jesus Cristo vai voltar. Vamos aguardar a volta de Cristo. Aleluia. Pois bem,
vitória aos santos. Observa aqui, mas a finalidade de Cristo não foi apenas perdoar o meu e o seu pecado. Isso não foi prioridade. Pastor, que heresia é essa? Não. A prioridade de Cristo, repito e afirmo, não foi perdoar eu e você dos pecados. Não. A prioridade de Cristo foi vir para tirar o pecado do mundo. Observa aqui em João Batista, quando ele vai dizer: eis aí o Cordeiro que tira, não é os pecados, plural, do mundo, mas está no singular, o pecado. A primeira coisa que Jesus veio fazer foi para tirar o pecado do mundo. Porque quando Adão pecou, o pecado entrou. E quando o pecado entra, ele faz separação entre nós e nosso Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos encerrados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. E nos vossos pecados ele esconde o rosto para que não vos ouça. O pecado criou uma barreira entre Deus e o homem. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 9 a seguir, se não me falha a memória, diz que todos juntamente fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se fizeram inúteis e juntamente estão destituídos da glória de Deus, no versículo 23. Ou seja, não havia justo sequer. Por quê? Por causa do pecado. O que o pecado fez? O pecado colocou uma venda nos olhos do homem. O pecado colocou uma pedra no coração do homem, para que o homem não tivesse desejo de conhecer a Deus ou aproximar de Deus. Foi isso que o pecado que todo mundo fez. Então a prioridade de Cristo era tirar o pecado do mundo. A prioridade de Cristo era tirar a venda dos olhos do homem, que o pecado colocou, tirar a pedra do coração do homem, para que o homem tivesse novamente um desejo de buscar a Deus. E o homem tendo o desejo de buscar a Deus, aqui executa o plano do perdão. Jesus diz: todos quanto vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi quando ele tirou o pecado do mundo, tirou a venda dos olhos do homem, tirou a pedra do coração, que o homem teve um desejo de conhecer a Deus, aonde Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai chegar a ele se não passar por mim. É aí que nós dizemos: então eis que aqui Jesus vem, nos purifica, nos limpa, nos transforma e faz nós, por intermédio dele, ter acesso ao Senhor. Aleluia! Jesus vem anunciando acerca da sua morte e da sua ressurreição. Observe comigo em Marcos capítulo 13, versículo 1. Jesus chega para os discípulos quando ele vai chegar no templo de Herodes. Existiam dois templos na Bíblia Sagrada. O primeiro templo fixo foi o de Salomão, que foi destruído no ano 605 a.C. pelo filho de Nabopolassar, cujo nome se chamava Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu o templo. Após os 70 anos de cativeiro, Deus levanta Ciro, e Ciro liberta o povo para voltar a Jerusalém, para reconstruir